Boa noite, boa noite. Meus filhos aí, um beijo para vocês. Estou aqui, mas estou aí com vocês. Bom, como foi dito aqui, meu nome é Ari. Hoje eu estou pastor lá na comunidade terapêutica da nossa igreja, Mais Que Vencedores. É um projeto que nasceu no coração de uma família e também no coração do nosso pastor. E Deus foi entrelaçando os caminhos até que tudo aconteceu para que hoje a gente estivesse lá. Alguns homens se recuperando, alguns homens tratando, sabe, mudando, tendo a sua história mudada, alterada. O seu HD reescrito por conta de uma decisão, de uma atitude. Hoje eles estão lá, assistindo. Essa semana, o Rafael estava falando aqui, né, em cheios do Espírito. Essa semana a gente está numa semana de busca pelo Espírito Santo, de segunda a domingo, de 11 à meia-noite, a gente está lá buscando o Espírito Santo, todos os dias. Começamos na segunda, e na segunda, quando a gente começou, o Espírito Santo já nos visitou lá. Aqueles que estavam participando foram cheios, e ontem o Espírito Santo falou conosco de novo, e hoje eu não tenho a menor dúvida de que vai ser a mesma coisa. O Espírito Santo tem visitado a vida daqueles homens, tem mudado a vida daqueles homens. Porque eu estou lá? Não. Porque a presença do Senhor está lá. Porque você tem feito isso. Você tem contribuído. Você que tem ajudado, que tem sustentado, que tem orado, que tem intercedido, você tem feito esse trabalho. Não sou eu, não é a equipe, é você. É a igreja, nós somos um corpo. Alguém precisa estar lá. Então, eu só estou lá, mas você está lá comigo. Você tem orado comigo. E se você de alguma forma pode nos ajudar mais, depois você me procura. A gente precisa muito da sua ajuda, muito, muito. Hoje a gente tem alguns homens lá que já estão no processo de ressocialização. Então eles precisam de trabalho, precisam de moradia, precisam reconstruir a sua vida, a sua história. E isso talvez passe pela sua vida. Você vai ser aquele que vai prover um trabalho. Você vai ser aquele que vai prover uma casa. Você vai reconstruir um lar. Pastor, mas o meu lar está em dia. Não, você vai reconstruir o lar de alguém. A história de alguém. Então, se você pode nos ajudar doando alguma coisa, sabe? Doando alimentos, doando materiais, doando o seu tempo, doando o seu amor, doando o seu ouvido, o seu abraço, o seu coração. Faça isso. Não se furte a isso. Amém? Mas para a gente não perder mais tempo, vamos lá. Mateus 1, do 18 ao 25. E hoje eu quero falar com vocês algo que passa desapercebido. Cada dia mais parece que tem ficado esquecido esse papel. Cada dia mais a sociedade, o mundo, sabe, o inimigo, ele tem tentado desconstruir esse papel que é o meu e o seu. Há tempos atrás, talvez há, 40, 50 anos atrás, né? Os homens, eles se importavam muito em ser o chefe da casa, ser o chefe do lar, ser o pai, a presença masculina, a autoridade, aquele que coloca ordem, aquele que dá a direção. E hoje nós trocamos um pouco disso do ser pelo ter. A gente precisa ter, a gente precisa construir, a gente precisa comprar, montar uma estrutura gigantesca. As pessoas precisam ver, o mundo precisa ver que eu tenho um carro belíssimo, um carro do ano, não sei quantos cavalos, a minha casa ela tem não sei quantos quartos, piscina, churrasqueira. Então hoje eu tenho, mas será que eu sou? Será que por conta disso eu consigo ser? Essa fome de ter, em ter, será que ela consegue manter em mim a chama acesa do ser? E hoje eu quero falar com vocês sobre a paternidade que muda tudo. O tema é esse, a paternidade que muda. A gente fala muito de Maria. Quando nós vamos falar de Jesus, quando a gente vai falar da história de Jesus, a história de Jesus, ela meio que cruza muito com Maria. Maria, uma mulher fenomenal. Ela é alguém fora da curva, fora da linha. Ela é alguém que talvez, eu acho, vamos viver, sabe, milhares, centenas de milhares de anos e não teremos ninguém igual a Maria. Ela foi fantástica, única.
em meio a uma sociedade, sabe? Ela foi a achada. Ela foi escolhida, ela era diferente. Só que para uma família ser completa, a gente precisa da mãe, a gente precisa dos filhos, mas a gente precisa do pai, da figura paterna, daquele que coloca ordem, que dá direção, daquele que ensina. E hoje essa figura tem se perdido. Nós temos deixado isso de lado, a nossa responsabilidade de lado. E é por isso que eu quero falar com vocês sobre o tema, a paternidade que muda tudo. Lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Essa é a história, esse é o pano de fundo. Uma família que está se formando, um casal de jovens, noivos, preparando, sonhando com uma vida, sonhando com o futuro, sonhando em construir. E de repente a noiva, a amada, chama o seu amado: José, a gente precisa conversar. Oi, Maria. Deixa eu só beber uma água, porque eu estou cansado. O dia foi cansado, foi puxado. Eu fiz 3 camas, 5 armários. Eu montei uma casa. Maria, a mesa que eu fiz ficou linda. Deixa eu beber um pouco d'água. E aí eles conversam. Ela senta com José. Eu fico pensando a cena, eu estou montando a cena. José, eu tenho que te falar algo que é muito importante. Muito importante. O que foi, Maria? José, eu estou grávida. Oi? José, eu estou grávida. Eu estou grávida. E a Bíblia não deixa claro se essa conversa continua. Não deixa claro. Só diz que José fica sabendo: Maria está grávida. E ele sabe que não é dele. Ele tem consciência que não é dele. Eles não tiveram relacionamento. Eles não tiveram, eles eram noivos. Ele ainda não havia conhecido a sua esposa. Então, José vai para casa: Maria, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo para mim. Me deixa que eu vou para casa. E ao chegar em casa, ele pensa e resolve ir embora. Resolve abandonar Maria. Mas o anjo do Senhor aparece: José, não faz isso. Ela não te traiu. Esse filho é do Espírito Santo, tem um projeto, tem um plano de Deus para a salvação da humanidade. A humanidade está perdida e é através desta criança que a humanidade vai ser resgatada. Você vai pôr o nome dele, José, de Jesus, e ele fará maravilhas. José acorda do sono, volta a ter Maria. Maria, a gente vai casar, eu vou seguir junto. O Espírito Santo, o anjo do Senhor veio falar comigo, eu entendi, e nós vamos criar essa criança. Essa é a história, foi isso que aconteceu. E aí, para a gente poder ganhar tempo, eu separei 3 características de José que eu encontro em Jesus. Nessa história, nesse pequeno texto, 3 características que o texto mostra que José tem, que eu encontro em Jesus. A primeira característica está lá no versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. O que é isso, pastor? É um amor protetor. É um amor protetor. Quando José descobre que Maria está grávida e ele sabe que o filho não é dele, a lei diz: apedreja. Ela tem que morrer. É uma adúltera.
ela pecou, ela errou, apedreja. Está lá no livro de Levíticos. Todo adúltero precisa ser apedrejado. Levíticos 20:10. Mas José ama, é a sua amada. É a mulher que o coração dele escolheu. É a pessoa que ele decidiu viver os últimos dias, o resto da sua vida, até os últimos dias. É ela, é essa mulher. E agora ele tem que apedrejá-la, porque a barriga vai crescer. A barriga vai crescer, todos vão ver. José, vocês não são casados ainda, José? E Maria está grávida? E ele vai ter que falar, não, o filho não é meu. O filho não é meu. Eu não tenho parte com isso. E ela tem que ser apedrejada. E durante a noite José pensa, eu vou embora, eu vou fugir. Eu amo demais essa mulher para vê-la sendo apedrejada. Eu amo demais ela para fazê-la sofrer a esse ponto. Eu prefiro sofrer. Eu carrego isso comigo. Então José decide ir embora, decide fugir. Pastor, mas aonde está o amor? Nessa decisão, fugir. Porque se ele foge, se ele abandona, quando Maria aparece grávida, José defraudou Maria. José defraudou e foi embora. Ele fugiu, ele é culpado. E não ela. E não ela. A decisão dele de ir embora demonstra o tamanho do amor que ele tem por ela. O culpado sou eu. O culpado sou eu. Eu carrego essa culpa. Você consegue enxergar o amor que Jesus tem por você nesse texto? Porque ele carregou por você. A culpa que ele carregou na cruz foi por você. O pecado que estava sobre ele era o seu pecado. A cruz que o aprisionou era sua. Era sua, era minha. O pecado que estava sobre ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O ladrão na cruz reconhece, ei, eu pequei, eu mereço, você merece. Mas e ele? O que ele fez? Ele não fez nada, ele não cometeu nada, mas ainda assim está aqui, pagando por um erro que não cometeu. Um amor protetor, um amor que salva, um amor que protege, um amor que encobre, um amor que não acusa. José é o pai de Jesus, é o pai, sabe, terreno. Aí a gente pensa, meu Deus, então não foi à toa a escolha desse casal. Não, não foi. Maria era incrível, José era sensacional. José era sensacional. O plano já começa ali. O plano já começa ali, a direção já é dada ali. Se José tenta fazer de tudo para proteger, para salvar, Jesus morreu na cruz por você. O pecado era seu, a coroa de espinhos era minha e sua, mas ele levou sobre ele um amor que protege. A segunda característica que eu encontro em José e que eu vejo em Jesus, olhando para José, eu consigo enxergar Jesus, está lá no versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O anjo dá uma ordem, José, não tema, não tema, recebe ela, case-se com ela, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José tem um coração obediente, ele não questiona, ele aceita e obedece. Ele aceita e obedece, e ele se casa com Maria, e não conhece a sua esposa, até que Jesus nasça. Até que Jesus nasça. Não importa o que vai acontecer. 9 meses eu vou ter que esperar. Mas ela é minha esposa. Ela é minha mulher. Essa é a minha família. Esse é o meu filho. É o meu filho. Ele mandou fazer, eu vou fazer. Eu vou cumprir. Jesus no Getsemane chega para Deus e fala, tá difícil. Está muito difícil, eu não dou conta, eu estou apavorado, estou desesperado, eu sei o que me espera, eu sei o que vai acontecer, eu sei que eu vou sangrar, eu sei que vai doer, eu sei que eu vou sofrer, eu não dou conta, humanamente falando, eu não dou conta, a minha carne está tremendo, eu não vou aguentar, mas contudo, seja feita a sua vontade, eu obedeço.
Contudo, a sua vontade, ela está acima de qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu obedeço. Eu obedeço. Será que a sua esposa, será que os seus filhos conseguem enxergar em você um coração obediente? Será que a sua liderança tem pedido coisas? O pastor, o próprio Deus tem te pedido mais e mais e mais. E você tem obedecido? Será que os seus filhos, se fossem perguntados hoje, e aí, é um servo obediente? Ele tem um coração obediente? Será que os seus filhos são tão obedientes porque eles olham a obediência em você? José é esse pai. José é esse pai. Jesus aprende com José a obedecer. Eu não quero, o filho não é meu. O filho não é meu, é dela. Mas José, recebe ela. Recebe ela. Tem um propósito maior nisso tudo. Eu não quero, a dor é insuportável. Mas existe um propósito maior nisso tudo. Seja feita a sua vontade. A sua vontade é receber o filho, eu recebo. A sua vontade é ir para a cruz, eu vou para a cruz. O pai terreno, ele consegue plantar no seu filho as suas características. Ele investe tempo. Ele investe tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Foi José que ensinou as escrituras para Jesus. Era obrigação do pai. Qual foi a última vez que você sentou com o seu filho? Filho, senta aqui, vamos ler a Bíblia. Qual foi a última vez que talvez você fez um culto no lar? Qual foi a última vez que você deu direção para o seu filho? Se as pessoas olharem os seus filhos, aqueles aqui que têm, elas vão ver o seu coração, vão ver você através dos seus filhos. Cara, você é muito igual ao seu pai. Cara, você fala igual ao seu pai. Cara, você senta igual ao seu pai. As minhas irmãs, elas falam que quando eu estou assistindo jornal ou televisão, eu sou muito parecido com meu pai. Porque seja o que estiver passando, eu estou interagindo. Eu estou interagindo. Se está tendo um filme de luta, ou está tendo uma luta, eu estou assim cabeça. Porque meu pai fazia assim. Eu via muito filme com meu pai. E eu saía do colégio, chegava em casa, meu pai me pegava, vamos trabalhar, você vai trabalhar comigo. Então eu fui aprendendo muita coisa com meu pai. Eu passava praticamente, sei lá, mais da metade do dia com meu pai. Trabalhava com ele de segunda a sábado. Domingo a gente estava lá. Então eu fui vendo. E hoje eu estou sentado, às vezes eu me pego fazendo coisas que meu pai fazia. Porque ele investiu tempo em mim. Ele investiu tempo. Ele botou o coração dele em mim. Será que você também tem feito isso? Não é perder tempo, é investir. É investir. São seus filhos. É a sua geração. É a sua geração. Você precisa ter a certeza que eles, andarão no mesmo caminho que você andou. E vocês só terão essa certeza se eles estiverem andando com você. Se você estiver passando com eles. Para terminar, a última característica que tem José, que eu encontro em Jesus, é a coragem de assumir. A coragem de assumir. Como assim, pastor? Ele tem a coragem de assumir que o filho é dele. E ele entra na genealogia de Jesus. Se você for ler a genealogia de Jesus, José está lá. José está lá. Ele é o pai. Ele é o pai. Tá bom, eu compro o barulho. Eu vou estar com Maria. Não é só de palavras, sabe? Não, tá, eu sou o pai. Não. Jesus, o carpinteiro. Quem é carpinteiro? O pai. O pai é carpinteiro. José é carpinteiro. Jesus é reconhecido pela profissão de seu pai. Ele assume para ele essa característica, essa função, essa responsabilidade. Eu sou o pai. Ah, tem um menino lá bagunçando. É meu filho. É meu filho. Ao ponto das pessoas perguntarem, mas esse aí não é filho de José? Esse menino, esse garoto, não é filho do carpinteiro? As pessoas reconhecem que José é pai de Jesus.
só porque José, ele teve a coragem. Eu assumo. Olha a responsabilidade, criar o Filho de Deus. Criar o Filho de Deus. E aí a gente tem Jesus, lá no livro de João, no capítulo 17, versículo 12, vai dizer assim: enquanto eu estava com eles, protegi, os defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Enquanto eu estava com eles, eu assumi a responsabilidade de cuidar deles. Eu assumi a responsabilidade de cuidar deles. Eles eram meus, eu não perdi ninguém. A responsabilidade foi minha. Ninguém se perdeu. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou. Eles são meus. Jesus, o carpinteiro. E pra gente fica, sabe, uma pergunta: como é que está o seu lar? Como é que está a sua família? Será que a sua paternidade, o seu papel como pai, tem gerado mudança? Será que as pessoas olham, sabe, para os nossos filhos, para essa geração que está vindo e fala: caramba, eu vejo jovens que amam a Jesus, que servem. Isso porque os pais assumiram essa responsabilidade. E quando eu digo os pais, eu estou dizendo o pai. Os pais assumiram essa responsabilidade de ser pai, de marcar a vida do seu filho, de marcar a história dele, ao ponto dele ser chamado o fulano de tal, o empresário, porque o pai ensinou a ser o arquiteto, o engenheiro, o adorador, o servo, o filho obediente. Está na hora da gente, sabe, se levantar e mudar essa geração. Voltar lá atrás e assumir a responsabilidade. Na minha casa mando eu, não a internet. Na minha casa quem ensina sou eu, não o YouTube. Na minha casa não, eles até vão assistir algumas coisas, mas eu vou direcionar o que vão assistir. Na minha casa a gente faz culto, na minha casa a gente lê Bíblia, na minha casa a gente ora, na minha casa a gente jejua, na minha casa a gente busca pelo Espírito Santo. Na minha casa isso acontece. A responsabilidade é minha. Não é só estar no culto e quando acabar o culto de domingo, a vida se tornar e continuar sendo uma bagunça. Não. Na minha casa, no meu lar, na minha família, essas coisas acontecem. Porque eu sou o pai que muda, que impacta, que traz e que faz mudança. Eu queria que você se colocasse de pé. Senhor, os teus filhos estão aqui, Pai. Os teus filhos vieram no culto. Os teus filhos vieram não para ver alguém, mas para ouvir o Senhor, para ouvir a tua voz, para rasgar o coração diante de ti, para encontrarem com o Senhor. E Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, que essa nossa geração, ela possa ser impactada pela tua presença. Que nós homens, Senhor, possamos nos posicionar diante de uma sociedade que tem estado à beira do caos, à beira da falência, Senhor. Que nós homens, Pai, homens do Senhor, homens de Deus, homens que fomos mudados pela tua presença, Senhor. Nós queremos impactar, em primeiro lugar, a nossa casa, a nossa família, os nossos. Queremos amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Deus, que nós possamos protegê-la, Senhor. Se necessário for, que a gente possa dar a nossa vida em função das nossas esposas. Pai, que a gente, dê direção aos filhos. Que nós sejamos o maior exemplo dos nossos filhos. E não... talvez um pastor da igreja, um líder, eles são importantes sim, mas o maior exemplo de um filho tem que ser o seu pai. O seu pai. Jesus era o carpinteiro, porque José é o carpinteiro. Senhor, que daqui, desta noite, saiam pais
que irão se preocupar em impactar a vida dos seus filhos, para que os seus filhos impactem, Senhor, a vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, que essa geração mude a partir de nós, a partir de uma decisão nossa, a partir de uma transformação de cada homem que está aqui. Senhor, que os cultos dos homens aqui, homens de atitude, homens que tenham atitude. Se está faltando atitude de homens, Pai, que isso comece a partir de nós. Que sejamos aqueles que irão ter atitude para impactar a nossa cidade, o nosso país. Deus, mas que isso tudo comece na nossa casa, com os nossos filhos. Amando, ensinando, sendo autoridade, exemplo. E enchendo eles de amor, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém.